Boa noite, queridos irmãos, reunidos nesse culto do pôr do sol. É tão lindo esse nome, né? E hoje nós vamos estar meditando num tema que eu considero importante, gratidão, né? Então, antes disso, vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque, em primeiro lugar, a gratidão vem do Senhor e é plantada em nosso coração através do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que de nós mesmos não conseguiríamos, Senhor, nem saber o que é ser gratos. Mas a Tua palavra nos ensina e o Teu Espírito Santo fundamenta isso na nossa mente e em nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a palavra que vamos meditar essa noite. Que seja, Senhor Deus, de crescimento para os irmãos e que, em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo esteja fundamentando a palavra em seus corações e mentes. Em nome de Jesus, amém. Bom, texto que nós vamos ler é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu já deixei aqui já impresso para não demorar muito e a gente conseguir ter um tempinho certinho para falar e meditar na palavra. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Também Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Também diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Aqui nós vemos nesses dois versículos citado ações de graça ou render graças. Essas palavras estão realmente relacionadas com gratidão. Ser grato, ser agradecido. E o que é gratidão? Gratidão é reconhecimento das coisas que têm valor na nossa vida. Então, podem ser acontecimentos, né? Um casamento, pode ser o nascimento de um filho, de um neto, né? Conquistas que você teve, né? Tanto no passado quanto no presente. Ah, tirei carta de motorista, consegui entrar na faculdade ou me formei, arranjei um emprego. Também é um reconhecimento de coisas que você ganhou de alguém, né? Pai, da mãe ou de pessoas queridas, reconhecimento dos relacionamentos que você tem na tua vida. Esse reconhecimento está ligado com gratidão. Eu reconheço o valor de alguma coisa que eu recebi e então eu sou grato, sou agradecido. É quando eu realmente tenho essa postura de valorizar aquilo que realmente tem valor. E a gratidão, ela vai envolver humildade. Para eu reconhecer o valor de alguma coisa, eu tenho que ter no meu coração humildade. Primeiro, para saber que eu precisava disso, ou dessa conquista, ou desse favor que alguém me fez, ou até mesmo um presente que alguém me deu que eu queria muito. Então, eu precisava disso, reconhecer da minha necessidade, a minha humildade. Para a gente ser grato, a gente tem que ter um coração humilde. Dificilmente alguém que é arrogante, alguém que tem um coração arrogante, consegue ser grato. Pelo contrário, olha a conquista ou o que recebeu e sempre é insuficiente. Nunca está feliz. A gente pode ser grato ou ter gratidão de uma forma superficial, né? Quando alguém fala alguma coisa assim legal para você, ah, sim, muito obrigado, né? É uma gratidão que a gente tem que é superficial, ela não é necessariamente uma posição da gente, mas é uma educação que a gente tem, né?
Então, alguém te empresta uma caneta, ah, obrigado, você fala, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente fala, ah, muito obrigado. É até uma palavra interessante a gente estudar um dia. Por quê? Obrigado, né? Mas é interessante isso. Agora, pode ser superficial, por educação. Alguém te cedeu um lugar para sentar, ah, obrigado, né? Você não para analisar com profundidade daquilo que não. Você agradece. Alguém te ensinou a agradecer educadamente. Você pode ser uma pessoa que tem gratidão somente nas circunstâncias, né? Então, daquele exemplo que eu dei, dos acontecimentos, das conquistas, aí vem aquela euforia da gratidão, você fica feliz, né? Igual, digamos, o jovem tirou carta, ah, ficou feliz, que maravilha, agora eu vou dirigir o carro, tal. Depois de um mês, né? Parece que aquilo ali acabou, passa rápido, né? Então, nós seres humanos, às vezes podemos ser gratos nesses níveis mais superficiais ou num nível passageiro, que acontece naquele momento e depois se vai. E é interessante porque quando a gente fala em gratidão, a gente lê na palavra do Senhor que Ele nos estimula e nos ensina a ser gratos, a ter ações de graça, não é verdade? A reconhecê-lo. E uma coisa que tem acontecido na ciência, principalmente na neurociência, é o estudo da gratidão. Qual é o efeito da gratidão no nosso funcionamento cerebral? Passou-se a estudar isso. E o que eles descobriram? Descobriram que quando a pessoa tem uma postura de gratidão, claro, eles não colocam religião nisso, simplesmente a postura de gratidão, certas áreas do nosso cérebro são estimuladas, funcionam de uma forma mais ativa. E essas áreas do nosso cérebro que são ativadas pela gratidão, liberam hormônios, hormônios que dão bem-estar, hormônios que dão alegria, hormônios que deixam a pessoa sentir-se bem. Então, na ciência se descobriu que uma pessoa que exercita a gratidão, ela vai ficar menos estressada, vai ser mais feliz, vai se relacionar melhor uns com os outros, vai estar num posicionamento de estar assim, com mais vontade de viver, com uma possibilidade de diminuir depressão, caso a pessoa esteja deprimida ou levemente deprimida. Se ela exercita a gratidão, ela começa a ter mais prazer na vida. Uma linha da ciência começou a estudar essa postura da gratidão na vida do ser humano. E eu achei muito interessante que pensei, bom, a ciência se voltou para estudar para a gratidão, porque com certeza eles começaram a avaliar que pessoas que eram mais gratas conseguiam superar mais rapidamente alguns problemas, algumas dificuldades. E a gente considera isso, se chama resiliência, uma capacidade de se superar diante das adversidades. Com certeza isso deve ter chamado a atenção. E muitas pessoas praticam a gratidão, independente de religião, não é? Existem exercícios de gratidão agora. Existe um exercício que se chama gratidão, exercício das 3 bênçãos. A pessoa todo dia tem que pensar em 3 bênçãos que recebeu e anotar no caderno as bênçãos que recebeu e por que aquilo ali é importante e para que aquilo ali é bom para a vida dela. E dizem que esse exercício, depois de um mês, a pessoa já vai estar sentindo-se melhor. Eu achei muito interessante isso, porque essa prática da gratidão. Só que aí eu parei para pensar, bom, a pessoa está agradecendo a quem? Quando a gente agradece, é a alguém. Se você tira Deus da jogada, você vai agradecer, por exemplo, algumas pessoas agradecem a vida, eu agradeço a vida, né? Alguns ao cosmos, alguns, sei lá, alguma outra coisa, né? A pessoa sempre vai encontrar algo onde ela vai depositar a sua gratidão. E quando a gente pensa nisso, eu agradeço a vida, é bem aleatório. Eu agradeço ao cosmos também, é um tanto aleatório isso. O que essa gratidão gera quando ela agradece desse jeito aleatório? Ela vai criar dentro dela um bem-estar, como diz a ciência, cria-se um bem-estar quando eu tenho um posicionamento de gratidão.
Mas esse bem-estar, ele será duradouro? Esse bem-estar vai trazer um enriquecimento verdadeiro? Esse bem-estar que a pessoa sente naquele momento, da gratidão exercida, alguma coisa aleatória, vai realmente provocar nessa vida uma transformação dos seus valores, uma transformação da sua história, uma transformação até da sua eternidade? A gente já sabe a resposta. Porém, quando nós obedecemos ao Senhor e praticamos a gratidão no nível dele, do jeito que ele ensina, do jeito que ele propõe, nós nos conectamos a ele. Vejam esses versículos que eu li. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. A gente já tem um direcionamento. Eu serei grato, eu praticarei a gratidão, porque essa é a vontade de Deus. Eu já estou fazendo isso, atendendo, obedecendo, reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo o senhorio dEle na minha vida, entendendo Ele como Criador de todos e Pai através de Jesus Cristo. Então, quando eu vou exercitar a gratidão, porque essa é a vontade de Deus, eu já tenho ali um posicionamento muito mais forte e definido. E continuando, o versículo diz, é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, porque Ele nos conecta ao Senhor. E em Filipenses também diz assim, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha como Deus nos ensina. A gratidão a mim, a gratidão direcionada a mim, diz o Senhor, vai resultar em que a tua mente e o teu coração serão guardados. Então, o que um posicionamento de gratidão ativa em nós? O que foi estudado? Nossa mente. A ciência descobriu algo que Deus já havia cantado a bola. Deus já estava dizendo assim, a tua mente e o teu coração. Ele já cantou a bola, a ciência foi lá, só confirmou. Não descobriu nada que a palavra já não tivesse dito. Aliás, a ciência sempre faz isso. Simplesmente vai confirmar aquilo que Deus já disse, né? E olha que interessante, o Senhor disse, a tua mente vai ser transformada, o teu coração vai ser transformado, quando você começar a praticar a gratidão a mim. Porque mesmo aqui ele coloca, né, pela oração e pela súplica. Quando a gente pratica a súplica? Quando estamos angustiados, preocupados, passando por dificuldade. A gente suplica com ações de graça. Vocês entenderam isso? Você está ali angustiado ou preocupado com algum problema, vivenciando uma situação difícil, mas você tem ações de graça. Você consegue reconhecer que Deus está acima de todas as coisas e você é grato a Ele por todas as coisas. Quando você pratica isso, a tua mente se posiciona. E aquela angústia que você sente passa a ser minimizada pela gratidão. Olha que coisa maravilhosa quando Deus nos ensina a ser gratos. Deus já traz, diante das dificuldades, a cura. Você não precisa entrar em depressão por causa das suas dificuldades. Se você colocar diante de Deus suas dificuldades e exercitar a gratidão a Ele, Ele dá a você a paz dEle. Ele dá a você o descanso. Ele dá a você o refrigério. Você não fica ali se mantendo na dor, se mantendo na angústia, se mantendo na dúvida. Porque a gratidão que surge dentro de você através do Espírito Santo na tua vida, gera em você também conseguir sentir-se melhor, menos estresse, como diz a ciência. Vocês entenderam que maravilhoso que é isso?
eu fiquei assim, muito maravilhada de ver o Senhor. Eu já conheço a palavra, eu pratico. Mas quando eu falo, olha Deus, que maravilhoso que o Senhor é. A ciência foi lá, descobriu alguma coisa, mas só confirmou quem tu és e o que tu fazes. É uma pena que a ciência se coloca numa posição de separar de Deus as descobertas que ela faz, né? É uma pena. Quem sai perdendo são os cientistas, na minha opinião. Agora, uma coisa muito interessante, né? Como é que nós, cristãos, praticamos a gratidão? Como é que nós praticamos as ações de graça? Eu já disse uma vez para vocês, o ser humano não nasce com capacidade de ser grato, ele não nasce grato. Capacidade tem, mas ele não nasce sabendo ser agradecido. Lembra que eu falei isso para vocês? Que a criança, por si só, ela não sabe dizer obrigado. Ela não sabe reconhecer que aquilo que ela recebe é realmente um favor de alguém, um presentinho. Como é que a criança começa a dizer obrigado? Pai e mãe ensina. Fala obrigado para a tia, filho. Fala obrigado para a avó, né? Ou a mãe fala assim, olha, eu fiz essa comidinha, gostou? Gostei. Como é que diz para a mamãe? Obrigado. Se a gente, assim, adulto, não ensina para a criança, ela não vai saber entender de que precisa ter um coração agradecido. E é uma coisa interessante que eu lembro que eu já falei para vocês, daquele pai que pagou a viagem para a Disney de 3 filhos. O melhor. Passaporte com todos os passeios e tal, melhor hotel, tudo. 3 adolescentes para ajudar, né? Mandou para a Disney, passaram lá 15 dias, o pai gastou tudo que ele tinha reserva ali. E quando chegaram os filhos, o pai pelo menos esperava um obrigado. Ah, obrigado, pai, valeu, gostamos muito, foi legal. Então esse pai chega, recebe os filhos, vai buscá-los, os filhos entram no carro, e esse pai pergunta, ah, e aí, gostaram da viagem? Aham. O que vocês fizeram? Ah, normal. Mas teve alguma coisa legal? Aham. Silêncio. Bom, quem tem adolescente sabe que essa fase realmente pode acontecer, mas olha que é isso. Um pai que se frustrou diante de algo que ele fez com tanto amor, com carinho, com sacrifício, e os seus filhos não reconheceram. Quantos jovens, adolescentes ou até crianças temos hoje que não reconhecem o sacrifício e o esforço dos pais? Um pai ou uma mãe que paga uma escola particular caríssima às vezes para um filho, e esse filho não estuda, esse filho enrola, ou esse filho, né, faz alguma coisa e não mostra o mínimo de reconhecimento ou gratidão. É algo que é muito interessante, que na nossa sociedade as pessoas deixaram de ensinar para os seus filhos a gratidão. O reconhecimento de que aquilo que eles recebem não é obrigação dos pais. É um favor que é feito, é um carinho que é dado. Mas sem esse reconhecimento, você vai criando adultos arrogantes. Adultos que desprezam o que recebem, que acabam achando que cada vez é menos, ou não tem valor, ou é pouco. Pessoas insatisfeitas e que no futuro serão pessoas deprimidas. E muitas vezes, para evitar a depressão, vão ser usuários de drogas ou de álcool, ou ter algum vício para aliviar essa dor. A dor de achar que ninguém satisfaz as necessidades que a pessoa tem. Estamos criando pessoas insatisfeitas. E a insatisfação gera tristeza e revolta. A insatisfação gera murmuração. Nós temos que ver que como nós precisamos entender que a gratidão nos é ensinada por Deus, mas precisamos ensinar também aos pequenos, precisamos ensinar aos adolescentes, precisamos ensinar ao jovem, que é a valorização do outro. Quando a pessoa aprende a valorizar o outro, ela aprende a valorizar a si mesma. É um caminho que faz muita volta, né? Eu valorizo o outro e eu valorizo a mim. E quando eu valorizo o outro e a mim, eu consigo entender
principalmente criança e adolescente, consigo entender a graça de Deus na minha vida. Então eu consigo ser grato a Deus. Não é verdade? Então nós precisamos entender outra coisa. Quando eu falo em murmuração, a murmuração é completamente o oposto da gratidão. A gratidão, ela vai trazer bênçãos à vida da pessoa. Ela abre portas de bênçãos. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas em muitas passagens, Jesus, quando ia fazer um milagre, ele agradecia primeiro. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Agradeceu a Deus primeiro. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, o que ele fez? Agradeceu primeiro. Ele estava diante de um impasse, de uma dificuldade, é claro, Jesus, né, é tudo de bom, né? Estava lá diante de um impasse, de uma dificuldade, ele, Jesus, Deus encarnado, ser humano ali, sendo Deus, mas ele agradeceu primeiro. Até quando ele foi entregar a si mesmo na cruz, o que ele fez? Quando ele partiu o pão, né, e o vinho, o que ele fez? Deu graças. Quando a gente entende isso, a gratidão, ela traz a liberação também de bênçãos, a liberação de milagres. A gratidão não somente faz com que a tua mente tenha realmente uma configuração mais positiva e diferenciada, mas no mundo espiritual, a gratidão a Deus também libera as bênçãos dele. E o que a murmuração libera? Vamos ver? Nós temos que entender que a murmuração está realmente no caminho, em contraparte da gratidão. Em 1 Coríntios 10:10, diz assim: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, ela bloqueia as bênçãos e traz maldições. Em Tiago 5:9 diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5:9 que eu li. Judas 1:16 diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Olha como é completamente diferente de gratidão. Murmurar é falar baixinho, sussurrar, cochichar, segredar, lastimar-se, lamentar-se, queixar-se, mas sempre de um jeito negativo, não é? Ai, ai, ui, ui, estou me lastimando. Não, é sempre de um jeito negativo. Envolve estar realmente vendo somente o que é ruim. O murmurador somente vê o que é ruim na situação, o que é ruim no outro. O murmurador não consegue ter gratidão, porque ele não vê nada positivo. Não há equilíbrio. Vocês lembram em Números, né? O povo murmurou contra Moisés, com Números 14, murmurou contra Moisés, quis voltar para o Egito e fez lá uma revolução, e Deus se irou com eles. A murmuração bloqueia bênçãos. Havia bênçãos no caminho do povo, mas quando eles murmuraram, bloqueou a bênção e trouxe o castigo. Olha, isso é muito sério, né? Às vezes a gente murmura contra a gente mesmo, às vezes a gente murmura, né, contra o que você tem em casa ou contra a família, às vezes murmura em relação à igreja, murmura em relação ao trabalho. O que é isso? Eu só vejo o que é ruim, eu só vejo o que está negativo. Murmurar contra si mesmo é isso. Eu só vejo o que não está bonito, não está bom em mim. Me queixo de tudo. Não sou grato por nada. O murmurador, na sua essência, ele é invejoso. Ele é ciumento, ele é arrogante e ele é ingrato.
A murmuração afasta todas as bênçãos do Senhor. A gratidão abre as portas da bênção. A murmuração, com certeza, não libera nada de bom na tua mente e no teu cérebro. Pelo contrário, deve liberar coisas bem ácidas e amargas, porque não se vê nada de bom. Na verdade, quando a gente passa até por situações difíceis, não quer dizer que você pula de alegria quando, digamos, você tem uma pessoa que te fez mal ou que te traiu, quando você tem uma pessoa que de alguma maneira te magoou, te machucou, você não vai dar pulos de alegria. Mas quando você tem o teu olhar no Salvador, você vai dizer, amém, Senhor. Sara minhas feridas, mas eu sou grata, Deus, porque acima de todas essas coisas, o teu amor me basta. Então, quando a gente olha para o Senhor, em nosso coração, o Espírito Santo faz despertar um coração cheio de gratidão. A verdadeira gratidão, ela vai acontecer, então, apesar das circunstâncias, ela vai ser ativada pela fé em nosso Deus, Senhor e Salvador. E com isso nós vamos ver em Abacuque 3, que vocês já conhecem, mas eu vou ler. Abacuque 3, o versículo 17 e 18, que aqui a gente vê, a pessoa é grata, Abacuque é grato, apesar de. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, olha que é um coração grato, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E isso é uma pessoa muito bem resolvida. Se você parar no e nos currais não haja mais gado, você já fica desesperado. Como assim? Né? Ele tinha tudo, de uma hora para outra perdeu tudo. Tudo foi embora. E isso acontece com muitas pessoas, quando vem enchentes, quando tem os morros vão todos abaixo. Tem gente que perde não só bens materiais, mas perde família inteira. É muito difícil a pessoa que não tem uma maturidade no Senhor conseguir ter gratidão nesses momentos, porque a dor é insuportável. Quando se está numa depressão profunda, a dor é tão insuportável que é difícil naquele momento nascer gratidão. A pessoa não consegue ter isso dentro dela. Então nós precisamos entender que aí entramos nós irmãos em ação. Orar. Orar e interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por tragédias, por aqueles que perdem tudo, por aqueles que estão em sofrimento insuportável. Orar e, quando possível, claro, agir, ajudando. Porque a tua gratidão, o teu reconhecimento do senhorio e do poder de Deus pode contaminar positivamente alguém que está na profundeza da dor. O agir de Deus é tão maravilhoso, o agir de Deus é tão poderoso, que Ele nunca deixa ninguém só. Mas nós precisamos entender que somos instrumento dEle. Nós precisamos entender a nossa parte. Nós precisamos saber, como diz a palavra, aqueles que estão fracos e abatidos, nós precisamos intervir. A nossa capacidade de ser gratos nos ajuda a saber que o nosso Deus poderoso ainda vai ajudar aquela pessoa e ela vai conseguir um dia ser grata. O Senhor Deus nos dá condições da gente superar nossas dificuldades. O Senhor Deus, através da gratidão e da prática da gratidão, traz cura à nossa alma, traz cura ao nosso corpo, porque a murmuração e a amargura adoecem os ossos.
adoecem os ossos. E isso também cientificamente já foi descoberto, né? A gente, quando está amargo, quando a gente está assim, com aquela ira, a gente vai liberando toxinas dentro de nós. E aquilo vai, dentro da gente, vai contaminando até a nossa saúde física. Irmãos, vamos praticar a gratidão, porque nós temos o caminho certo para a gratidão. A gente não está agradecendo ao cosmos ou aleatoriamente a qualquer coisa por aí. A nossa gratidão tem direção. E Deus é tão amoroso que Ele retorna em bênçãos. Amém? Amém. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo entendimento que nos dás através da tua palavra. Obrigado porque cuidas de nós em todas as áreas, Pai. Cuidas de nós na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Cuidas de nós também na nossa capacidade de nos relacionar positivamente com o próximo. Cuidas de nós nos ensinando as pequenas coisas que precisamos praticar para estar realmente nessa vida com uma boa saúde e de uma maneira que estejamos agradando a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu te tornaste a nossa fonte de gratidão. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos em obediência a Ti, Tu nos ajudas e devolves muito mais do que damos. Obrigado, Senhor, porque quando temos ao nosso lado algum irmão que passa por dificuldade, Tu nos sustentas tanto que nos ajudas a compartilhar com aquele que muitas vezes não consegue ser grato. Ajuda-nos a ter a sabedoria do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a ter entendimento do Teu Espírito Santo, para sermos instrumentos de bênção também. Recebermos as Tuas bênçãos e também sermos instrumentos de bênção para o nosso próximo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, engrandecido seja. Em nome de Jesus. Amém.